Tudo o que acontece em Itatiba e no Brasil, você ouve no Alô Notícias. A informação que você vê. O ano de 2023 se inicia e neste 24 de janeiro, propaganda partidária nacional começa a ser veiculada nas emissoras de rádio e televisão. O contato do Alô Notícias é com Antônio Carlos de Lima, ele que é responsável pela coordenação geral do Cartório Eleitoral, 58ª Zona Eleitoral Itatiba e Morungaba. Antônio Carlos de Lima, satisfação, um excelente ano de 2023 e nos conte, o que vem ser essa propaganda partidária que é veiculada já a partir desse 24 de janeiro. Bom dia, senhores telespectadores, é um prazer novamente estar presente. Feliz ano novo para todos, a gente está quase no final do mês de janeiro. A propaganda partidária que é anual, ela retornou com uma nova lei que foi promulgada pelo Congresso. Em 2017 ela tinha sido extinta e retornou agora. Essa propaganda ela tem um cunho de propagar os projetos e os chamados ideologias partidárias, a propaganda de 30 segundos para cada partido. Isso só pode ocorrer durante todos os anos, menos no período eleitoral. No ano que tem eleição não pode, para não haver o conflito de informações e ideias e não haver a chamada propaganda atemporal, propaganda eleitoral atemporal, fora do prazo. Essa propaganda ela já tinha sido extinta, ela retorna agora, ela tem esse cunho de ser durante o período da rádio e da televisão durante o dia todo. O eleitor já teve uma época que, como se diz, reclamava, mas voltou, a gente tem que concordar, a legislação, e é isso. A propaganda eleitoral é para o partido propagar as suas ideias, as suas novidades e os projetos que algum dos seus, como se diz, filiados estejam fazendo. Antônio Carlos de Lima, se falando em propagação do que o partido pretende, muitos partidos deixam de existir. Publicado no site do TSE uma lista enorme de partidos não habilitados, A que se dá isso e um pouquinho dessa história? A legislação eleitoral ela é muito exigente para formação e criação de partido político. Inclusive para a mantença de um partido político agora com a eleição de 2022, muitos partidos vão ter que se unir, se fundir ou vão deixar de existir, porque vão deixar de receber o fundo partidário e não vão ter horário eleitoral gratuito na televisão. Então, partidos pequenos que não tiveram resultados mínimos para o Congresso Nacional, esses partidos ou eles se fundem com outros ou eles deixam de existir, porque não tem como manter um partido sem a estrutura mínima do fundo partidário e do fundo de campanha. Em relação à listagem que foi publicada ontem no site do TSE, foi a relação de todos os partidos que foram tentados serem criados nos últimos anos e não tiveram aprovação porque não obtiveram os mínimos das exigências da lei. Então são inúmeras, várias assinaturas em quantidade de estados, uma quantidade de estados mínimos. Então muito partido é realmente tentativa e são frustrados porque não há esse público que queira formar esses partidos efetivamente. Bom, Antônio Carlos de Lima, agora falando para o público itatibense e morungabense, mais assim diretamente. Atualização de informações podem ser feitas com relação à mudança de nomes no site do TSE. Nos explique também um pouquinho desse processo, por favor. Operação no cadastro eleitoral. Eleitor que quer fazer transferência para votar em Itatiba e Morungaba. Eleitor que quer fazer o alistamento eleitoral, nunca teve título. O eleitor que quer regularizar sua situação porque está cancelado, ele provavelmente vai fazer uma revisão. Todos os eleitores, eles podem fazer essa solicitação ou pelo título NET no site do TSE ou do TRE São Paulo. É só jogar no Google que vem no seu computador e procurar lá o título NET, fazer a operação. Tem como pagar a multa, tem como verificar o que está errado e ir preenchendo seus dados. Se o eleitor não quiser, ele pode vir pessoalmente no cartório ou agendando pelo Agenda Bio no site do TSE e do TRE ou comparecendo no cartório
Esse mês de janeiro a gente está no horário das 11 às 15, por causa do recesso do Poder Judiciário. E a partir de fevereiro o horário de funcionamento volta das 11 às 17 horas. Pode agendar e pode vir e comparecer pessoalmente. Se não tiver fila do agendamento, a gente faz o título da pessoa tranquilamente. Ainda assim, tem uma questão. A biometria que não foi colhida de 20 mil eleitores e que não está sendo colhida nesse momento é em razão do estado de pandemia que a gente ainda permanece considerando. O TRE, a Justiça, considera que a pandemia ainda não finalizou. Inclusive, a gente já revisou os kits biométricos para começar a trabalhar de novo, a colher esses dados, mas eu peço ao eleitor uma paciência, porque ou os kits vão ser trocados, ou a gente vai, como se diz, receber mais kits para poder substituir aqueles que estão com defeitos. Eles estão parados desde março de 2020, por ordem do tribunal, e desde então nunca mais foi colhida a biometria de ninguém no país todo. Bom, Antônio Carlos de Lima, só para finalizarmos, né? Muita coisa então feita no cartório eleitoral via eletrônica, né? Muitos serviços. Mas o cartório aqui de Itatiba, no estacionamento, né? Na área de estacionamento do Mercadão Dona Lica, à disposição então das pessoas que tiverem dúvidas, queiram fazer transferências e todas essas informações que você nos passou, né? Por favor, gostaria que o senhor repetisse então o horário de atendimento do cartório aqui de Itatiba. Isso, o cartório está instalado há um ano hoje, né, acho que ontem fez um ano que está instalado aqui no estacionamento do Mercado Municipal de Itatiba. Nosso horário no mês de janeiro é das 11 às 15 horas para o público externo. E a partir de fevereiro a gente começa o horário das 11 às 17 horas. Agendamento pode fazer pelo site, pode vir pessoalmente para fazer o agendamento, ou se quiser já fazer a operação no cadastro, desde que traga a documentação exigida. O RG, o CPF e o comprovante de endereço é o básico. Algumas pessoas precisam mais outros documentos, depende da sua situação eleitoral. Aí a gente tem que verificar na hora. Porque tem eleitor que muda nome, tem eleitor que o pai é incluído o nome do pai, da mãe, altera aqui e ali. Isso a gente tem que verificar se a pessoa tem a documentação que pode fazer essa alteração. Nós agora podemos pagar, o eleitor que tiver multa para pagar, ele pode pagar por meio de Pix, se ele quiser, ou então pegar o boleto e pagar no Banco do Brasil. Essa multa, né, a maioria dos casos referentes à não votação no segundo turno das eleições de 2022, correto? Exatamente. Só para você ter noção, nós tivemos acho que 31 milhões de ausentes no primeiro turno e 30 milhões no segundo turno, e a multa é R$ 3,51 por turno. Então é uma quantia vultuosa que vai ter que ser recolhida por esses eleitores. Agora não tem mais como justificar, a não ser o eleitor que está no exterior e chega no Brasil, ele tem 30 dias para justificar as eleições passadas. Agora, o eleitor que não votou e não justificou até os 60 dias após o turno, esse só tem um jeito, pagando a multa mesmo. Aqui a gente dá o boleto ou o código QR Code do Pix. É isso. O eleitor agora ele tem que se dirigir ao cartório. Se quiser, ele pode também puxar pelo site do TRE ou do TSE. Conectada com você. Rádio AM.